Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Ele me deixa tão feliz. Eu conheci o Alex no ensino médio. Eu não gostava muito dele. Ele parecia arrogante, desleixado, como se ele fosse simplesmente perfeito em tudo. Eu não tinha interesse nenhum nele, mas ele tinha interesse em mim. Um dia, ele sentou enquanto eu almoçava e se apresentou. A conversa que veio depois foi, até onde eu lembro, bem chata. Um monte sobre as conquistas dele, os interesses dele, as ideias dele sobre as coisas. Acho que foi só na metade da conversa que ele sequer lembrou de perguntar o meu nome. Aí ele me chamou para sair. Eu estava prestes a rir na cara dele quando ele pegou na minha mão. Parece tão idiota quando acontece em romances e filmes. Aquela sensação instantânea de felicidade. Mas, enquanto ele segurava minha mão, eu sentia isso invadir tudo. Eu não tinha visto isso nele antes, mas eu vi ali. Os olhos gentis, o sorriso amigável. Ele me deixava tão feliz só de segurar a minha mão. Depois disso, a gente ficou inseparável. No segundo ano da faculdade, ele esqueceu meu aniversário. Ele apareceu na casa dos meus pais horas depois de todo mundo já ter ido embora. Eu fiquei ali, na garagem aberta, encarando ele com ódio enquanto ele vinha pela entrada, andando devagar com minhas mãos cheias de pratos de papel sujos e copos de plástico pela metade. E antes que eu pudesse gritar com ele, ele me envolveu nos braços, os lábios dele encontrando os meus e, de novo, eu senti aquela felicidade brilhante fazendo cada pedacinho da minha pele vibrar enquanto eu derretia no calor dele. O hálito dele com gosto de uísque, o lixo nas minhas mãos caindo no chão. Parecia um filme. Depois ele explicou que tinha ficado até tarde no trabalho para ajudar a pagar uma vida melhor pra gente e perdeu a noção do tempo. Eu estava tão feliz. No último ano da faculdade, eu descobri que ele tinha transado com uma monitora. Eu lembro da raiva que eu senti, ardente e consumindo tudo enquanto eu começava a jogar pela janela do nosso apartamento tudo que era dele. Quando ele finalmente apareceu e viu metade das coisas dele na rua, eu via raiva nos olhos dele enquanto ele olhava para mim lá em cima. Eu tentei encarar de volta, mas o calor do olhar dele me empurrou para trás, me encolheu. Quando ele arrombou a porta e entrou, eu quase abri a cabeça dele com uma caneca bem arremessada. Ele caiu em cima de mim em segundos, antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa. Ele me segurou nos braços, deixando eu me debater, mas sem me dar nenhum centímetro de espaço. Enquanto eu chutava e gritava, ele tentou falar com uma confiança firme, mas pela primeira vez eu ouvi a voz dele falhar enquanto ele falava. Ele estava preocupado com as notas. Ele estava levando uma carga completa de matérias e trabalhando quase em tempo integral. Ele estava muito estressado. Ele e essa monitora tinham virado bons amigos. Eles ficaram bêbados numa noite. Foi um acidente. Ele me contou o quanto ele se odiava por ter me traído e que ele era a escória da terra. Ele chorou e eu abracei ele. E ele me deixou feliz de novo. Todo mundo erra. Esse foi o erro dele. Eu sabia, na época, que ele ia melhorar. Minhas amigas não entendiam. Elas não sabiam como ele acendia meu cérebro de tantos jeitos maravilhosos. Em certo ponto, elas começaram a listar uma coisa atrás da outra que elas diziam com uma autoridade moral. Uma vez ele gritou comigo porque eu deixei o bife dele um pouco passado, mas ele me deixava feliz. Numa véspera de ano novo, eu peguei ele se esfregando em outra pessoa na pista de dança, minutos antes da meia-noite. Mas ele me deixava feliz. Uma vez ele esqueceu de comprar qualquer coisa para mim no Natal, mas fez um escândalo e passou o dia emburrada porque eu tinha dado para ele o controle errado do Xbox. Mas ele me deixava feliz. E agora, eu tô indo firme pra porta, com minha mala de rodinhas. Ele passou do limite e me bateu.
E enquanto eu luto para segurar as lágrimas para não descerem pelas minhas bochechas roxas, marcadas, eu ouço ele atrás de mim, berrando comigo, exigindo que eu vire o corpo e escute ele. Mas eu continuo. Eu não vou voltar. Não dessa vez. E aí, eu ouço os passos pesados das botas dele quando ele vem em cima de mim. Eu não consigo andar rápido o bastante e ele me agarra pelo braço, me girando, me prendendo com um olhar assassino. E antes que eu consiga me soltar do aperto dele, eu sinto. Eu não percebi o que era na primeira vez que aconteceu, lá no ensino médio, ou na faculdade, ou quando ele me fez largar a pós-graduação. Mas depois de todo esse tempo, eu fiquei intimamente familiarizada com isso. Eu sinto ele fazendo. A mente dele começa a invadir a minha. Eu luto contra, mas ele desfaz minhas defesas com facilidade e entra correndo na minha cabeça, enchendo a minha mente com o veneno dele. Eu sinto agora a felicidade escorrendo das pontas dos dedos dele, irradiando dos olhos dele. Ela sobe pelos meus braços e entra no meu peito, preenchendo tudo com um conforto e um calor enjoativos, horríveis. Eu me debato contra ele, tento me agarrar à minha raiva, à minha fúria justa, mas a felicidade implacável dele engole isso a cada instante, cortando tudo fora, cortando a raiva, cortando o amargor, cortando a minha determinação. A vontade dele corre pelas minhas veias e, como em todas as outras vezes, a alegria e a exaltação e a euforia me afogam. Afogam a vontade de correr, a vontade de escapar, a vontade de lutar. Lágrimas quentes de raiva e fúria escorrem pelo meu rosto, saindo dos meus olhos antes de serem dominadas pela mente dele. E então, ele toma conta. Ele me deixa feliz de novo. Ele me deixa tão feliz. E eu não sei como parar. O meu marido não tem medo de aranhas. O meu marido não tem medo de aranhas e, para falar a verdade, isso é parte do motivo de eu amar tanto ele. Depois de passar boa parte da minha vida como uma mulher solteira com uma aracnofobia intensa, conhecer alguém que conseguisse lidar com aranhas era uma exigência absoluta. Minha fobia era tão forte que isso foi, na verdade, uma coisa que eu mencionei pra ele no nosso primeiro encontro. Eu sei que você provavelmente vai achar isso patético, eu disse, olhando de um jeito tímido pra minha tigela de macarrão enquanto eu juntava coragem pra contar. Mas eu tenho medo real de aranhas. Sempre que eu vejo uma, é como se o meu corpo inteiro travasse. Eu nunca consigo me forçar a matar elas ou tirar elas daqui. Então, ter alguém na minha vida que não tenha medo delas é, de verdade, bem importante pra mim. Pro meu alívio, ele sorriu. Não se preocupa, ele disse, ainda sorrindo. Se eu estiver por perto, aranhas nunca mais vão ser um problema pra você. Eu derreti de alívio, corei com o sorriso dele e pensei que eu finalmente tinha encontrado a pessoa da minha vida. Nosso amor floresceu rápido e, em pouco tempo, ele já estava se mudando pra cá. Eu estava tão feliz por não só ter finalmente encontrado a minha pessoa, mas por ele me proteger de qualquer coisa. Minha casinha ficava na beira de uma área de mata densa, então bichinhos rastejantes de todo tipo eram presença comum dentro de casa. No outono, eu já estava acostumada a ver 2 ou 3 aranhas diferentes na casa toda semana. Mas depois que ele se mudou, eu reparei que eu nunca mais via aranhas. Nunca. Uau, eu pensei comigo. Ele não só cuida de tirar as aranhas, como nem me conta sobre elas quando vê. O alívio que eu sentia era realmente absurdo. Eu tinha muita sorte de ter esse homem na minha vida. Anos se passaram e o nosso amor cresceu. 2 anos depois de começarmos a namorar, a gente se casou e se acomodou na nossa casinha cheia de amor e com os nossos 3 cachorros. Eu estava feliz, ele estava feliz e nossos peludos estavam felizes. O que mais uma garota podia sonhar? Eu estava vivendo o meu sonho. Mas ontem à noite,
tudo mudou. Eu vi uma coisa que me fez perceber que, mesmo depois de 10 anos passando quase todos os dias com ele, eu não conhecia meu marido de verdade. Com o aniversário dele chegando, eu tinha escondido alguns presentes no porão, esperando para embrulhar. Então, quando eu achei que meu marido estava ocupado numa ligação de trabalho no escritório de casa, eu decidi descer escondida para o porão para embrulhar algumas coisas. Infelizmente, o que eu vi não fez nada além de me apavorar e me deixar com um monte de perguntas. Sentado no nosso porão escuro, estava meu marido. Os olhos fechados, a boca soltando um zumbido profundo e constante. Ao redor dele, eu vi dezenas de aranhas, de várias cores e tamanhos, e elas estavam todas correndo dele. Eu subi devagar as escadas de volta e fechei a porta sem fazer barulho, sem saber o que eu tinha acabado de ver. Eu comecei a repassar na cabeça nossos 10 anos juntos. Eu sequer tinha visto uma aranha nesses 10 anos. Todo esse tempo eu só tinha achado que ele estava tirando elas, sem que eu soubesse. Mas agora, eu não sei que merda é essa que tem acontecido. O meu marido não tem medo de aranhas, mas eu acho que elas têm pavor dele, seja lá o que ele é. O meu marido apoia todas as minhas decisões. A minha terapeuta foi paciente, eu tenho que reconhecer. Era a folga dela e eu liguei exigindo uma consulta. Eu ofereci R$3.000 por 1 hora, o dobro do meu valor normal. Eu sentei na sala de espera, tremendo. As luzes eram brilhantes demais, me cegando, e o tema do lugar estava me enlouquecendo. Papel de parede amarelo, tinta amarela, rodapé amarelo, até o carpete era amarelo. Amarelo, 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 tudo. Por que tudo era amarelo? Era pra entrar na minha cabeça? Eu roí as unhas até virarem tocos em carne viva. Onde eu colocava as mãos? No bolso? Não, estava quente demais. Depois estava frio demais. Gaspar, o meu marido, me mantinha sã com mensagens a cada poucos minutos. Eu rolava por elas com as mãos trêmulas, engolindo vômito. Você tá bem, Ellen? Tá tudo bem, amor. Eu tô aqui. Se for demais, vai embora. Quando minha terapeuta me chamou para entrar, eu quase me joguei no consultório dela. Ellen, a doutora Harley, estava com um sorriso tenso. Eu reparei que o suéter dela estava do avesso, fios do rabo de cavalo, normalmente impecável dela, caindo sobre os olhos sombreados. Ela se inclinou na cadeira, mãos entrelaçadas no colo, migalhas na gola, mancha de pasta de dente borrada no lábio. O que eu posso fazer por você? Eu consigo ouvir de novo. Eu consegui dizer, engasgada. Eu ouço em todo lugar. No quarto, quando eu tô tentando dormir, e no banheiro. Não para. Eu não tinha percebido que eu estava arrancando o meu próprio cabelo até alguns fios ficarem presos nas minhas unhas. Eu tô louca, eu disse. Eu tô ficando maluca. Um bebê? A doutora Harley disse. Você consegue ouvir seu filho, Ellen? Eu consigo ouvir uma criança. Ela inclinou a cabeça. Certo, uma criança. Você consegue pensar em algum motivo para estar ouvindo uma criança, Ellen? Eu balancei a cabeça, sem ar. Meu estômago subindo para a garganta com a palavra. Bebê. Não. Eu sussurrei, na beirada da cadeira. Eu tava me perdendo de novo. Você consegue fazer isso sumir? Eu rosnei. Eu tomo qualquer remédio, até aqueles que me deixam mal. Eu tomo qualquer coisa. O sorriso paciente da doutora Harley murchou. Ellen, nós já passamos por isso. Ela falou com calma. Você perdeu uma criança, correto? Eu abortei uma criança no começo da minha gravidez. Eu corrigi entre os dentes. A doutora Harley era uma ótima terapeuta, mas às vezes as opiniões dela apareciam nas expressões, no jeito que ela se mexia, até nas garantias perfeitamente escolhidas. Porque ia me matar. O meu corpo não estava saudável o bastante para levar uma gravidez adiante. Ah, claro. A doutora Harley assentiu.
os lábios afinando, a voz melosa e ainda assim veneno por baixo da língua. Tenho certeza de que você perguntou pro seu marido, correto? Ele ficou feliz com a sua decisão, Ellen? Uma coisa azeda subiu pela minha garganta. Sim, eu sussurrei, com o peito doendo. Eu conseguia sentir meu coração batendo com força contra as costelas. Doloroso. Ansiedade. A ansiedade arruinou a minha vida. Palpitações significavam infarto e, de imediato, meus dedos correram pela garganta, procurando o meu pulso. Sim, o Gaspar sempre respeitou as minhas decisões. Eu disse. Você tá fazendo isso de novo. A doutora Harley me chamou na hora e minhas mãos caíram pro lado. Ellen, o que você tá ouvindo é só o seu corpo e o seu subconsciente dizendo que você e o Gaspar não cometeram um erro, mas vamos chamar pelo nome, já que aqui todo mundo é adulto. Ela manteve aquele olhar perfurante. Você tomou uma decisão mal informada por medo. Você está numa cidade nova, com 24 anos, que é uma idade perfeita para ter filhos, independentemente do que você diga sobre saúde. Não, eu disse. Para de falar, você não pode dizer isso. Ellen, você sabe que eu só tô tentando te ajudar. Eu peguei a minha bolsa, lágrimas quentes descendo pelo meu rosto. Eu vou embora. Algo entrou na expressão dela. Me diz de novo, Ellen. A doutora Harley disse. Seu marido respeitou a sua decisão ou não? Eu abotoei meu casaco. Meus dedos não paravam de escorregar. Respeitou? E ele te disse isso? Ela exigiu. Ele disse que estava feliz. Em vez de responder, eu saí do consultório dela e fui direto para os braços do meu marido e me deixei desmanchar. Gaspar era quente, seguro. Eu enterrei o rosto no cachecol dele e me deixei quebrar. Eu te falei que ela era uma charlatã. Ele resmungou no meu ombro. Gaspar se afastou com um sorriso otimista, como sempre. Bochechas salpicadas de sardas e olhos castanhos, como olhar para um poço de chocolate quente. Ele enrolou o cachecol dele no meu pescoço. Anda, vamos para casa. Mas naquela noite, eu ouvi de novo. Eu acordei, encharcada de suor no pijama, meus olhos desfocados no teto. Choro, dessa vez mais alto, estridente, insistente, sem parar. Eu apertei as mãos nos meus ouvidos. Gaspar estava dormindo do meu lado. Eu sacudi ele. O que foi? Ele resmungou nos travesseiros. Você tá bem? Eu tô ouvindo. Eu disse, saindo tropeçando da cama. Eu estava tonta, sem ar, deixando minhas pernas me levarem. O choro vazava de cada parede. Eu respirei fundo e comecei a arrancar nosso papel de parede. Amarelo, do jeito que Gaspar gostava. Eu arranquei uma faixa longa, vendo ela escorrer pela parede. O choro ficou mais alto, engolindo o ar. Eu fui mais perto, pressionando as mãos na parede. Eu arranquei mais e mais, frenética, rasgando o papel, até minhas mãos acharem alguma coisa colada atrás da parede. O antigo celular do Gaspar, agora tocando. Choro de bebê loop.mp4. De algum jeito, eu continuei, mesmo com o celular na minha mão, porque os gritos não paravam. Eu rasguei o papel de parede até minhas unhas doerem, meus dedos em carne viva, até eu encontrar outro celular e tocava um arquivo. Choro de bebê loop.mp4. Uma risada saiu de dentro de mim, áspera, dolorida. Eu invadi o banheiro e, escondido atrás do nosso armário de remédios, um celular tocando choro de bebê loop.mp4. Eu não estava louca. O meu marido é que estava.